Livro: O Dinheiro e a Lei da Atração. Como aprender a atrair prosperidade, saúde e felicidade. Esther e Jerry Hicks. Perspectivas de saúde, peso e mente. Desejo aproveitar um corpo saudável. A obtenção do alinhamento do seu corpo físico é muito valiosa por duas razões. Item em primeiro lugar, não há tópico sobre o qual as pessoas pensem mais do que em seus próprios corpos. E isso é lógico, já que levam seus corpos para onde quer que vão. Item em segundo lugar, uma vez que qualquer perspectiva ou pensamento que você tenha flui através das lentes do seu corpo físico, sua atitude em relação a virtualmente qualquer tópico é influenciada pelo que você sente em relação ao seu corpo físico. Devido ao tempo que a ciência e a medicina levaram para reconhecer a conexão entre mente e corpo, entre pensamentos e resultados, e entre atitudes e consequências, a maioria das pessoas se enreda em uma profusão de contradições relacionadas aos seus corpos. Sempre que a base de uma noção seja deficiente, não há quantidade de métodos, poções ou remédios que possam fornecer resultados consistentemente comprovados. E, uma vez que o alinhamento de energia varia de indivíduo para indivíduo, levando em consideração uma ampla variedade de fatores, como crenças, desejos, expectativas e influências antigas e atuais, não é surpreendente que não existam remédios que a maioria das pessoas esteja e não é surpreendente que a maioria das pessoas esteja genuinamente confusa em relação aos seus corpos físicos. Quando você tenta reunir e processar informações sobre o que está acontecendo com os corpos de outras pessoas, em vez de usar o seu próprio sistema de orientação emocional para entender a seu atual alinhamento ou falta de alinhamento de energia, é o equivalente a usar um mapa de um país estrangeiro para planejar a rota em seu próprio país. Essas informações simplesmente não têm influência sobre você e onde você está no momento. Vocês receberam tanta informação contraditória à verdade, e às leis do universo, que estamos muito felizes em poder falar com vocês sobre vocês e seus corpos a partir de uma perspectiva mais ampla. Queremos ajudá-los a entender com clareza o que é ser um ser saudável, em boa forma física, que parece como deseja parecer, plenamente em mente, espírito e corpo. E quando você usa sua mente para focar deliberadamente seus pensamentos para se alinhar com os pensamentos de seu ser interior, ou espírito, seu corpo físico será a evidência manifestada desse alinhamento. Desejo equilibrar meus desejos e experiências. Não é possível trazer seu corpo físico a um estado de perfeita saúde apenas pensando nos aspectos físicos de seu ser e depois agindo a respeito. Sem um claro entendimento da conexão entre seu ser físico e seu ser interior vibracional e não físico, não pode haver entendimento ou controle consistente. Em outras palavras, embora você acredite que o caminho para um corpo que se sente e parece bem é o resultado de seu comportamento com base na quantidade de alimentos que consome e na atividade física que realiza, na verdade, tem muito mais a ver com o seu alinhamento vibracional entre os aspectos físicos e não físicos do seu ser. Uma vez que aceite a totalidade do seu ser e faça desse alinhamento vibracional sua principal prioridade, você estará a caminho de alcançar e manter o corpo físico que deseja. Mas se você usar condições externas, experiências alheias e opiniões alheias como uma medida para avaliar sua boa saúde, não será capaz de controlar a condição do seu próprio corpo físico. Em outras palavras, se lutar para alcançar um padrão físico com base em uma comparação com as experiências dos outros, em vez de se esforçar para alcançar o alinhamento pessoal entre você e seu ser, nunca descobrirá a chave para controlar seu próprio corpo. Não preciso comparar meu corpo com o dos outros. Gostaríamos de ajudá-los a entender que não existe um estado de ser que seja o correto, nem mesmo o mais desejado, porque vocês tiveram a intenção de vir em seus corpos físicos em uma grande variedade de estados. Se todos tivessem a intenção de parecer iguais, mais de vocês seriam assim, mas não é o caso. Vocês vêm em todo tipo de variedade de tamanhos, formas, flexibilidade e habilidades. Alguns são mais fortes e outros são mais ágeis. Vocês veem em uma grande variedade, adicionando todo tipo de diferenças que são uma grande vantagem para o grupo total. Vocês vieram com toda essa variedade para acrescentar equilíbrio a esta época e a este lugar. Por essa razão, gostaríamos de recomendá-los, em vez de se olharem e perceberem o que lhes falta, como a maioria de vocês faz, que observem as vantagens do que são.
Ou seja, ao avaliar ou analisar seus corpos físicos, passem a maior parte do tempo procurando as vantagens que eles oferecem, não apenas a vocês, mas também ao equilíbrio de tudo que é. Jerry, lembro-me quando costumava trabalhar em um trapézio, no circo, que eu era muito pesado para ser o que eles chamavam de voador e era muito leve para ser o que eles chamavam de receptor. Então, o trapézio não era o lugar onde eu me sentia confortável, a menos que tivéssemos um receptor mais pesado ou um voador mais leve, por assim dizer. Decidi continuar sendo acrobata, mas fazia o que era chamado de ato de acrobacia em barra, onde ninguém precisava me pegar, e eu não precisava pegar ninguém. No entanto, não me considerava deficiente porque não achava que deveria ser nem mais pesado nem mais leve. Simplesmente, encontrei algo que gostava de fazer e que ainda me proporcionava a mesma sensação geral de realização como acrobata. Abraham, muito bem, excelente. E se eu me vejo como um ser perfeito? Jerry, poderíamos então observar nosso peso e, em seguida, nosso estado de habilidade ou talento mental da mesma maneira. Poderíamos todos nos ver como seres perfeitos? Abraham. Não estamos necessariamente aconselhando que observem seu estado atual e proclamem que ele é perfeito, porque vocês sempre estarão se esforçando para alcançar algo além do que é. No entanto, encontrar aspectos de sua experiência atual que se sintam bem quando focam neles fará com que vocês se alinhem com a perspectiva de seu ser interior, que sempre está focada em seu bem-estar. Os encorajamos a sentir a concordância entre seus pensamentos sobre seu corpo e os de seu ser interior em relação ao corpo, em vez de tentar obter as condições de seu corpo que estejam de acordo com as condições de outros corpos que vêm em seu entorno. Ir contra o indesejado atrai mais do indesejado. Abraham. Quando compreendem que estão criando por meio de seus pensamentos, em vez de por meio da ação, alcançarão muito mais de seus desejos com muito menos esforço, e na ausência de luta, se divertirão muito mais. Desde que acordam, estão oferecendo pensamentos sobre isso, adquirindo uma propensão para o positivo, para pensamentos que os fazem se sentir bem, será muito útil. Vocês nasceram em uma sociedade que começou a alertá-los sobre coisas indesejadas assim que chegaram, e ao longo do tempo, a maioria de vocês adotou uma postura de cautela. Tem umas guerra contra as drogas, umas guerra contra a AIDS e umas guerra contra o câncer. A maioria de vocês realmente acredita que a maneira de obter o que desejam é vencer o que não desejam, e por isso, prestam muita atenção a ir contra o que não desejam, quando, se pudessem ver a lei da atração como nós a vemos, se pudessem se aceitar como atraentes com base nos pensamentos que estão tendo, entenderiam o absurdo da abordagem que a maioria está adotando. Quando dizem, estou doente e não quero estar doente, vou vencer essa doença, tomar ação e derrotar essa doença, estão, a partir de sua posição de desconfiança, em defesa e emoção negativa, se apegando a essa doença. Minha atenção às faltas atrai mais faltas. Abraham, cada tópico é realmente 2 tópicos, o tópico do que estão desejando e o tópico de sua falta. Em relação ao seu corpo, uma vez que cada pensamento que tenha filtrado através de sua perspectiva deste corpo, se este corpo não se sente como desejam, nem parece como desejam que pareça, é natural que uma grande parte de seus pensamentos, uma proporção muito desequilibrada de seus pensamentos, incline-se para o lado da falta na equação, em vez do lado verdadeiramente desejado da equação. A partir de sua posição de falta, atrairão mais disso, e essa é a razão pela qual a maioria das dietas não funciona. Estão conscientes do excesso de gordura em seus corpos, estão conscientes de que seu corpo não parece como desejam que pareça, e quando se torna tão insuportável que não podem mais suportar, tanto de sua perspectiva pessoal quanto porque outros os criticam, então dizem, não aguento mais esse lugar negativo. Vou começar uma dieta e sair de tudo isso que não desejo. No entanto, sua atenção está voltada para o que não desejam, e, portanto, estão se agarrando a isso. A maneira de chegar aonde desejam estar é prestar toda a atenção ao que desejam, sem prestar atenção ao que não desejam. Plantar sementes de medo faz crescer mais medo. Jerry, um amigo querido, meu mentor no mundo dos negócios, se voluntariou para participar de um estudo médico.
Ele disse que, mesmo estando com saúde radiante, estava disposto a participar se isso pudesse ser valioso para outras pessoas, porque na área onde ele vivia, muitos homens de sua idade estavam morrendo de uma doença específica. Bem, parece que apenas algumas semanas se passaram antes de recebermos uma mensagem dele nos informando que havia sido diagnosticado com a doença. Agora, meu amigo não existe mais fisicamente. Mas ele não parecia temer essa doença. Ele a criou em seu corpo apenas por se concentrar nela? Abraão foi a atenção a ela, ou seja, foi a intenção de ser valioso para os outros. Assim, permitiu que explorássemos e investigássemos. E, nesse processo de exploração, investigação e observação, ele recebeu estímulos de pensamento suficientes dos outros para torná-lo consciente da possibilidade, não apenas da possibilidade, mas da probabilidade. Eles plantaram nele a semente da probabilidade. Em seguida, por meio da exploração, investigação e observação, seu corpo respondeu ao que se tornou o equilíbrio de seus pensamentos. Você nos deu um maravilhoso exemplo de por que a doença não estava nele até que ele começou a prestar atenção à doença, mas uma vez que a atenção à doença se tornou parte dele, seu corpo respondeu de acordo. Em seu interior, há sempre o potencial para boa saúde ou doença. Os pensamentos que escolhem determinam sua experiência e o nível dessa experiência. Minha atenção está predominantemente focada no bem-estar? Jerry, outra amiga nossa, acabou de construir um quarto em sua casa para que sua sogra, cuja saúde tem piorado muito, possa morar com ela. Sua sogra fala quase constantemente sobre o quão mal se sente, quão ruim tem sido sua saúde, quão infeliz tem sido sua vida e sobre essa ou aquela cirurgia. Durante as festas, a mãe de nossa amiga veio visitá-la, uma senhora de 85 anos. Ela nunca tinha estado em um hospital em sua vida, mas depois de uma semana naquela casa com a outra senhora, que falava constantemente sobre doenças, sua própria saúde declinou drasticamente. Ela foi hospitalizada e agora está em um asilo de idosos. A saúde de alguém pode decair tão dramaticamente como resultado de apenas alguns dias sob influências negativas? Abraão, o potencial de doença ou boa saúde está sempre dentro de você. E ao que você presta atenção, promove internamente a manifestação da essência desse pensamento. Os pensamentos são muito poderosos. A maioria das pessoas que chegou aos 85 anos recebeu uma quantidade significativa de energia negativa em seus corpos físicos. Elas são constantemente bombardeadas com pensamentos relacionados a problemas de saúde, como a necessidade de adquirir seguro médico, seguro funeral, ou a necessidade de elaborar um testamento em preparação para a morte, entre outros. Mesmo que a mulher não tenha recebido influências negativas sobre seu bem-estar físico de outra mulher na casa, ela já estava vacilante nesse aspecto. De alguma forma, ela se sentia instável em relação à sua própria longevidade, e a intensidade das conversas da outra mulher e as respostas observadas nas pessoas ao redor inclinaram seus pensamentos até que sintomas negativos se tornaram imediatamente evidentes. E depois, quando ela direcionou sua atenção para seus próprios sintomas negativos naquele ambiente intenso, seus próprios sintomas pioraram ainda mais. Quando alguém entra em sua vida e estimula seus pensamentos a se concentrarem mais na doença do que na saúde, no mal-estar em vez do bem-estar, fazendo com que você fique em um estado de vulnerabilidade, defensividade e até raiva, as células do seu corpo começam a responder a esse equilíbrio de pensamento. E, sim, é possível que esse processo negativo comece em questão de semanas, ou até mesmo dias, ou horas. Tudo que você vive é resultado dos pensamentos que você tem, e não há exceções. A evidência física que você observa não precisa se tornar sua experiência. O que você vê fisicamente muitas vezes pode parecer mais real do que um pensamento, mas o universo não faz distinção entre seus pensamentos e a realidade presente ou os pensamentos sobre uma realidade imaginada. Ele simplesmente responde aos seus pensamentos, independentemente de serem pensamentos sobre a realidade atual ou lembranças. Não existem condições impossíveis de serem alteradas. Qualquer condição física, não importa quão deteriorada seja, pode ser beneficiada pela boa saúde. No entanto, isso requer o entendimento da lei da atração, orientação através das emoções e a vontade de se concentrar deliberadamente nas coisas que o fazem se sentir bem.
Se você compreender que seu corpo está respondendo ao que você está pensando e se mantiver seus pensamentos onde deseja que estejam, todos estarão muito bem de saúde. A melhor maneira de influenciar os outros em direção à boa saúde é vivê-la. A melhor maneira de influenciar os outros em direção à doença é adoecer. No entanto, quando você está em um estado em que não deseja estar, pode parecer simplista demais tentar encontrar um pensamento que o faça se sentir melhor. No entanto, é uma promessa absoluta que, se você se comprometer a melhorar o que sente, escolhendo pensamentos deliberados que o façam se sentir melhor, começará a ver melhorias imediatas em qualquer coisa que o esteja perturbando. O seu estado natural é o de bem-estar absoluto. Você não precisa lutar contra doenças constantemente. Apenas descanse em sua boa saúde. Repouse esta noite em sua cama, e quando estiver prestes a adormecer, sinta o conforto maravilhoso da cama sob o seu corpo. Note o quão espaçosa ela é. Note o travesseiro sob o seu pescoço. Note o tecido em sua pele. Dirija sua atenção para as coisas que o fazem se sentir bem, pois a cada momento que você pensa em algo que o faz se sentir bem, está interrompendo o combustível da doença. Cada momento em que você pensa em algo que se sente bem, está impedindo o avanço da doença. Cada momento em que você pensa na doença, está adicionando mais combustível ao fogo, por assim dizer. Quando você consegue manter seus pensamentos em algo que o faz se sentir bem por 5 segundos, durante esses 5 segundos, você parou o fornecimento de combustível para sua doença. Quando você faz isso por 10 segundos, você parou o fluxo por 10 segundos. Quando você pensa em como se sente bem agora e que o seu estado natural é de boa saúde, você está aumentando o fornecimento de combustível para a sua boa saúde. Quando você pensa em doenças, a razão para sentir uma emoção tão negativa em relação a isso é que, muitas vezes, esses pensamentos não estão em harmonia com o seu conhecimento verdadeiro, não estão ressoando com quem você realmente é. A emoção negativa que você sente, como preocupação, raiva ou medo em relação à doença, é o seu indicador real de que você criou uma restrição forte no fluxo de energia entre você e quem você realmente é. Todas as emoções negativas indicam pensamentos que não estão alinhados com a sua verdadeira natureza. Quando você pensa estou bem ou estou melhorando ou estou saudável, você está vibrando em sintonia com o que seu ser interior sabe que é verdade. Todos os pensamentos vibram, e ao focar em pensamentos que o fazem se sentir bem, você atrairá mais e mais deles, elevando sua frequência vibratória até que seu ser interior o envolva completamente. Quando isso acontecer, você estará em um estado de bem-estar, e seu sistema físico se atualizará rapidamente. Há uma promessa absoluta de que você começará a ver evidências físicas dramáticas de sua recuperação, porque é a lei. No que diz respeito ao controle do corpo, a conexão entre mente e corpo é fundamental. Você tem um controle significativo sobre seu corpo através de seus pensamentos. Você aprendeu a controlar sua saúde e até mesmo a moldar fisicamente seu corpo em sua juventude. A compreensão de que seu corpo responde aos seus pensamentos é essencial. É uma questão de reconhecer que o controle que você deseja já está em suas mãos, em seguida, escolher pensamentos deliberados que estejam alinhados com seus desejos. A resposta do corpo às mudanças físicas, como o desenvolvimento muscular ou ósseo, está intimamente ligada a acreditar na possibilidade de tais mudanças. Se você acreditar que é possível, seu corpo pode responder a essa crença. Portanto, você pode fortalecer seus ossos da mesma forma que desenvolveu seus músculos no passado. A chave é não esperar até ver evidências físicas, mas acreditar firmemente que é possível e escolher pensamentos que estejam alinhados com seus objetivos. A visualização positiva e a crença inabalável em suas capacidades são fundamentais para alcançar as mudanças desejadas no corpo. Às vezes, ser um pioneiro e acreditar em algo antes de ver evidências físicas pode abrir caminho para mudanças significativas. Em relação à saúde, é importante reconhecer que a conexão mente-corpo é crucial. Se você deseja boa saúde, mas acredita que pode se infectar, precisa encontrar um equilíbrio entre seus desejos e crenças. Não é necessariamente ruim adotar medidas de precaução, como evitar ambientes onde você acredita que pode se infectar.
No entanto, estar alinhado com o seu bem-estar e não se sentir ameaçado é ainda mais eficaz para manter a saúde. Em resumo, o texto fala sobre a importância de manter pensamentos positivos e alinhados com o bem-estar para alcançar a saúde, a capacidade de controlar o próprio corpo e a importância da visualização e da crença na criação de mudanças físicas desejadas. Também enfatiza que a conexão mente-corpo desempenha um papel fundamental na saúde e que o equilíbrio entre desejos e crenças é essencial. Quando os outros te chamam de egoísta ou covarde, as suas próprias vibrações estão claramente fora de equilíbrio, e fazer modificações no teu comportamento não as equilibrará. Quanto mais pensares e falares sobre o teu próprio bem-estar físico, mais enraizados estarão os teus próprios padrões vibratórios de boa saúde, e a lei da atração te inundará com coisas que melhoram e apoiam essas crenças. Quanto mais contares a tua própria história de bem-estar, menos vulnerável te sentirás, e isso não só mudará o teu ponto de atração para que situações diferentes te cerquem, mas também te sentirás diferente em relação às situações quando estas ocorrerem. Sou guiado em direção ao que desejo. Abraão, o único caminho para a vida que desejas é através do caminho de menor resistência ou do caminho da maior concessão, a concessão da tua conexão com a tua fonte, com o teu ser interior, com quem realmente és e com tudo o que desejas. E esta concessão é indicada a ti na forma de emoções agradáveis. Se permitires que a tua prioridade mais importante seja sentir-te bem, então, sempre que estiveres a ter uma conversa que não esteja em harmonia com a saúde que desejas, sentir-te-ás mal, o que será um alerta de que estás a resistir, e a ir bem e voltar ao teu caminho, que te faça sentir bem e voltar ao teu caminho. Sempre que sentires uma emoção negativa, é o teu sistema de orientação a ajudar-te a perceber que, nesse momento, estás a oferecer resistência que está a bloquear a corrente de bem-estar que, de outra forma, estaria a fluir completamente para ti. É como se o teu sistema de orientação te dissesse: agora, estás a fazê-lo de novo, agora, estás a fazê-lo de novo, agora, estás a fazê-lo de novo. Essa emoção negativa significa que estás no processo de atrair o que não desejas. Muitas pessoas ignoram o seu sistema de orientação, tolerando emoções negativas, e, ao fazê-lo, negam a si mesmas os benefícios da orientação a partir de uma perspectiva mais ampla. Mas, uma vez que a vida tenha feito com que identifiques um desejo, nunca serás capaz de observar o seu oposto ou a sua falta sem sentir uma emoção negativa. Uma vez que um desejo tenha nascido em ti, deves focar-te nesse desejo se quiseres sentir-te bem. A razão para isso é que não podes retroceder para ser menos do que a vida te fez ser. Uma vez que tenhas identificado um desejo de boa saúde ou de uma condição corporal específica, nunca serás capaz de voltar a focar-te na falta disso sem sentir uma emoção negativa. Sempre que sentires uma emoção negativa, pare e deixa de fazer o que estás a fazer ou a pensar, e diz: o que é que desejo? E, uma vez que tenhas direcionado a tua atenção para o que desejas, o sentimento negativo será substituído por um sentimento positivo, a atração negativa será substituída pela atração positiva, e estarás de volta ao teu caminho. Primeiro, devo estar disposto a agradar a mim mesmo. Abraão, quando passas algum tempo num conjunto particular de pensamentos, não é fácil mudar abruptamente a direção dos teus pensamentos, porque a lei da atração está a fornecer-te pensamentos que correspondem à tua corrente de pensamentos atual. Às vezes, enquanto estás no modo de sentimentos negativos, outra pessoa que não está no mesmo lugar negativo não concordará com a tua visão negativa do assunto atual, o que só te fará desejar defender a tua posição com mais veemência. Tentar defender ou justificar a tua opinião só faz com que permaneças mais tempo no estado de resistência. E a razão pela qual muitas pessoas permanecem desnecessariamente num estado de resistência é porque é mais importante para elas estarem corretas do que sentirem-se bem. Quando te deparas com pessoas determinadas a convencer-te de que estão certas e tentam manter-te numa conversa negativa com esse propósito, podem considerar-te desinteressado ou insensível se não as ouvires e concordares com o ponto de vista delas. No entanto, quando renuncias ao direito de sentir-te bem, escolhendo pensamentos que estejam em harmonia com a tua perspectiva mais ampla, em nome de tentar agradar a um amigo negativo que te está a usar como a sua caixa de ressonância,
Estás a pagar um preço muito alto por algo que, de qualquer forma, não ajudará o teu amigo ou amiga. Esse aperto desagradável no teu estômago é o teu ser interior a dizer: este comportamento, esta conversa, não está em harmonia com o que desejas. Deves estar disposto a agradar a ti mesmo primeiro ou permitirás que te arrastem frequentemente para o negativismo ao teu redor. Existe um momento apropriado para morrer? Jerry, existem limites relacionados ao controle das nossas condições físicas à medida que nos aproximamos dos 100 anos de idade? Abraham, apenas os limites originados pelas tuas próprias ideias restritas, e todos são autoimpostos. Jerry, existe um momento para morrer? E, se sim, quando? Abraham, não existe um fim para a tua consciência, portanto, a morte não existe realmente. No entanto, há um fim para o tempo em que a tua consciência flui neste corpo específico que identificas como tu. Tu decides quando retirar o teu foco deste corpo. Se aprendeste a focar-te em temas que te façam sentir bem e continuas a encontrar coisas neste ambiente que te emocionem e interessem, não há limite para a quantidade de tempo que podes permanecer focado no teu corpo físico. No entanto, quando te focas negativa e cronicamente, diminuis a tua conexão com a corrente de energia da fonte e, portanto, a tua experiência física é encurtada, uma vez que o teu sistema físico não pode sustentar-se a longo prazo sem o reabastecimento da energia da fonte. As tuas emoções negativas são um sinal de que estás a cortar o reabastecimento da energia da fonte. Ser feliz e tenha uma vida longa. A morte é sempre uma forma de suicídio? Jerry, então, a morte é sempre uma forma de suicídio? Abraham, isso seria uma forma de o dizer. Visto que tudo que experiências ocorre devido ao equilíbrio dos teus pensamentos, e ninguém pode pensar por ti nem oferecer a tua vibração, então tudo o que acontece nas tuas vidas, incluindo o que chamas de morte física, é auto-infligido. Muitos não decidem morrer, simplesmente decidem não continuar a viver. Jerry, o que pensam sobre as pessoas que decidem morrer e se suicidam? Abraham, não importa se o pensamento que tem foi escolhido deliberadamente para se concentrarem ou se estão apenas a preguiçosamente observar algo e, portanto, a pensar nisso. De qualquer forma, estão a pensar nisso, a oferecer a vibração e a colher o resultado na forma de manifestação desse pensamento. Portanto, estão sempre a criar a sua própria realidade, quer o façam de propósito ou não. Existem pessoas que tentam controlar o teu comportamento por muitas razões diferentes, até mesmo desejando controlar o teu comportamento em relação à tua experiência pessoal, mas a sua frustração é maior porque não tem forma de controlar os outros. E cada tentativa de controle é um esforço inútil e desperdiçado. Por essa razão, muitas pessoas sentem-se desconfortáveis com a ideia de que outras pessoas se retirem deliberadamente da sua experiência física através do suicídio, mas desejamos que entendam que mesmo que se suicidem, não deixam de existir. E, quer deixem esta experiência física através de um suicídio deliberado ou de uma saída não deliberada, o ser eterno que são continua a existir e a observar a experiência física que acabaram de deixar para trás com amor e apreço por essa experiência. Existem pessoas que estão cheias de tanto ódio durante a sua experiência física que o estrangulamento crônico da conexão com a sua fonte e com o seu bem-estar é a razão da sua morte. Existem outros que simplesmente não encontram mais razões interessantes para se focar e permanecer aqui, redirecionam a sua atenção para o não físico, e essa é a causa da sua morte. E existem outros que não conseguem compreender a energia, o pensamento ou o alinhamento, desejam desesperadamente sentir-se bem, mas não conseguem encontrar uma forma de acabar com a dor crônica em que viveram durante muito tempo, por isso decidem deliberadamente ressurgir no não físico. De qualquer forma, são seres eternos que, uma vez que se focam novamente no não físico, se integram, se renovam e se alinham completamente com quem realmente são. Jerry, então, cada um de nós de alguma forma escolhe o tempo que vai viver em cada experiência de vida? Abraham, vocês vieram com a intenção de viver e expandir cheios de alegria. Quando ignoram o vosso sistema de orientação, continuam a encontrar pensamentos que bloqueiam a conexão com a vossa fonte, diminuem a vossa conexão com a corrente de energia da fonte que vos abastece, sem esse apoio, murcharão. Um processo para gerir o peso do nosso corpo. Dr.
Que processo nos recomendam para as pessoas que desejam controlar o seu peso? Entendo que desejas que todas as frases sejam traduzidas e organizadas juntas. Aqui está a tradução de todas as frases em conformidade. Abraham, há tantas e tantas crenças a respeito deste tema. Têm sido tentados tantos métodos, e a maioria dos seres que continuam a lutar com o controle do seu peso tentou esses métodos com muito pouco sucesso. Por isso, a sua crença é que não podem controlar o seu peso, e não o fazem. Encorajamo-los a visualizarem-se como desejam estar e, assim, atrairão rapidamente as ideias, a confirmação de outros e todas as circunstâncias e eventos que os farão começar a ver-se dessa forma. Quando te sentes obeso, não podes atrair magreza. Quando te sentes pobre, não podes atrair prosperidade. O que és, o estado de ser que sentes, é a base a partir da qual atrás. Por isso é que quanto melhor as coisas ficam, melhor as coisas ficam, e quanto pior as coisas ficam, pior as coisas ficam. Quando te sentires muito negativo em relação a algo, não martirizes o assunto buscando uma solução imediata, porque a tua atenção negativa torná-lo-á pior. Distrai-te da ideia até te sentires melhor e observa-a mais tarde de uma perspectiva mais fresca e positiva. Jerry, então, a razão pela qual algumas pessoas frequentemente fazem uma dieta drástica, perdem muito peso e depois acabam recuperando tudo, é devido ao facto de o desejo ter sido intenso, mas não acreditavam ou não se viam como pessoas magras, e voltaram a ser as mesmas pessoas obesas de antes? Abraham, eles desejam a comida, acreditam que a comida os faz engordar. E, ao pensar no que não desejam, mas criam o que não desejam. Mas, novamente, estão a fazer isso da forma mais difícil. Na maioria das situações, a razão pela qual perdem peso e o recuperam rapidamente é porque nunca chegaram a ver-se como queriam ver-se. Continuaram a sentir-se obesos. Continuaram a pensar que o eram, e esta era a imagem que mantinham na mente. O teu corpo responderá à imagem que tens de ti, sempre. Esta é a razão pela qual se te vires saudável, serás saudável. Se te vires magro, ou qualquer coisa que desejares em relação aos teus músculos, à forma ou ao peso do teu corpo, também serás isso. Em relação à comida, posso buscar a minha felicidade? Abraham, alguns argumentam que se seguem os nossos conselhos e buscam a sua felicidade, sempre procurando coisas que os façam sentir-se bem, acabarão consumindo alimentos prejudiciais para a sua saúde ou o seu peso com felicidade. Muitas vezes escolhem a comida para tentar preencher um vazio quando não se sentem bem. No entanto, se têm estado a cuidar do vosso equilíbrio vibratório por um tempo, e aprenderam o poder de direcionar positivamente os vossos pensamentos para uma imagem do vosso corpo como desejam que seja, se acreditarem então que consumir um alimento em particular se opõe à realização deste propósito, a emoção negativa virá como guia. Nunca é uma boa ideia prosseguir com uma ação que atrai uma emoção negativa, porque a emoção negativa significa que há um desequilíbrio de energia, e qualquer ação que empreendam durante uma emoção negativa sempre produzirá resultados negativos. A emoção negativa não surge numa pessoa porque uma comida específica se opõe ao bem-estar, mas sim devido a pensamentos contraditórios atuais. Duas pessoas podem seguir exatamente a mesma dieta, a mesma rotina de exercícios e obter resultados opostos, o que significa que há muito mais em jogo do que o consumo de alimentos e a queima de calorias. Os vossos resultados dizem sempre respeito a vosso alinhamento de energia causado pelos pensamentos que têm. Um princípio geral a seguir é: ser feliz e depois come, mas não tentes comer para obter felicidade. Quando conseguirem que o vosso equilíbrio vibratório seja a vossa principal prioridade, a vossa relação com a comida mudará, assim como o vosso impulso para procurá-la. E ainda mais importante, a vossa resposta à comida mudará. Alterar o vosso comportamento em relação à comida sem primeiro abordar a vossa vibração produz resultados mínimos, enquanto alterar os pensamentos produzirá grandes benefícios sem a necessidade de alterar o comportamento. E então, digamos que tenham decidido que querem ser muito magros, mas neste momento não se veem como gostariam. E a vossa crença é: se eu comer isto, vou engordar. Como desejam ser magros, mas acreditam que comer isto os fará engordar, sentirão emoção negativa ao comê-lo.
Podem chamar-lhe culpa, desapontamento ou raiva, mas seja o que for, sentir-se um mal ao comê-lo, e, dadas as vossas crenças e o desejo que mantém, essa ação não está em harmonia. Se decidirem buscar a vossa felicidade, encontrar-se-ão a sentir-se bem em relação a comer o que está em harmonia com as vossas crenças e mal em relação a comer o que não está. Uma vez que um desejo se tem estabelecido em vocês, não é possível realizar uma ação que acreditem que contradiz esse desejo sem sentir emoção negativa. Quais são as minhas crenças em relação à comida? Abraão, as vossas crenças em relação à comida refletem-se tangivelmente nas experiências que vivem. Itens se acreditam que podem comer quase tudo e não ganhar peso, essa é a vossa experiência. Itens se acreditam que ganham peso facilmente, ganham. Itens se acreditam que certos alimentos vos proporcionam energia, eles proporcionam. Itens se acreditam que certos alimentos vos privam de energia, eles fazem-no. Itens se desejam perder peso, mas acreditam que uma dieta específica não vos ajudará a emagrecer, e seguem essa dieta, engordarão. No início, as pessoas rejeitam a nossa análise, aparentemente muito simplista, das suas crenças sobre comida e como afetam a sua realidade física. E isso ocorre porque acreditam que as suas crenças foram formadas com base na experiência observada, e é difícil para eles argumentar com a evidência objetiva que obtiveram através das suas experiências de vida e da observação das vidas alheias. No entanto, a observação dos resultados oferece informações inadequadas e insuficientes, porque a menos que tenham em conta os desejos e expectativas, é irrelevante calcular a ação do que foi ou não comido. Simplesmente não podem deixar de fora o ingrediente mais importante na receita da criação e compreender o resultado. As pessoas respondem de maneira diferente à comida porque a comida não é a constante, os pensamentos são. O que faz a diferença é o que pensam sobre a comida. As opiniões dos outros sobre o meu corpo são insignificantes. Pergunta: o meu parceiro disse-me que eu tinha uma pequena gordura na cintura e que seria bom que trabalhasse muito para me livrar dela, por exemplo, fazendo mais exercício, comendo menos ou pedindo saladas nos restaurantes. E como foi o meu parceiro que me disse, levei isso a peito e a minha pequena gordura aumentou. Abraão, a coisa mais importante que queremos que compreendas é que quando usas a palavra parceiro, deves usar sempre a palavra insignificante em relação a ele ou ela. Risos, claro. Entendemos que as pessoas na tua vida são significativas, mas não deves permitir que as suas opiniões sejam mais importantes do que as tuas, e cada vez que outra pessoa te influencia a focar-te em algo que te faz sentir mal, terás recebido influência negativa. Queremos que pratiques os teus próprios pensamentos de forma tão consistente que as opiniões dos outros se tornem irrelevantes para ti. A única liberdade que alguma vez experimentarás será a que alcançarás na ausência de resistência, o que significa que terás de encontrar uma forma de alinhar os teus pensamentos crônicos com os pensamentos do teu próprio ser interior. Nunca vimos ninguém alcançar esse alinhamento, ou o sentimento de liberdade, tendo em conta os desejos ou crenças dos outros. Há demasiados fatores em jogo e não é possível resolver todos eles. Portanto, se alguém te disser, vejo algo em ti que não gosto, nós diríamos, olha para outro lado, então. O que achas do meu nariz? Bonito, não? Risos. E o que achas da minha orelha esquerda? Queremos encorajar a outra pessoa a observar os aspectos positivos, fazê-lo de forma divertida e não permitir que te sintas ofendido. Na verdade, queremos que pratiques pensamentos positivos em relação à tua vida até que se torne impossível ofender-te. Um exemplo da minha história antiga sobre o meu corpo. Não estou feliz com a aparência do meu corpo. Já estive magro e em boa forma em algumas épocas da minha vida, mas nunca foi fácil, e esses períodos não foram muito longos. Parece que sempre tive de trabalhar incrivelmente duro para alcançar e manter o meu peso ideal. Apenas cerca de como desejo parecer, e depois não consigo permanecer nesse estado. Estou cansado de me privar da boa comida apenas para acabar parecendo como nem sequer gosto. É muito difícil. Não tenho o tipo de metabolismo que me permite comer muitas das coisas que sabem bem. Não é justo. Mas também não gosto de estar com excesso de peso. Um exemplo da minha nova história sobre o meu corpo. Meu corpo é, acima de tudo, um reflexo dos meus pensamentos.
Sinto-me feliz por compreender o poder de direcionar meus pensamentos e estou entusiasmado com a ideia de ver mudanças físicas no meu corpo, refletindo as mudanças nos meus pensamentos. Sinto-me bem antecipando meu novo tamanho e melhor forma, e estou confiante de que essas mudanças estão a caminho. E, enquanto isso, geralmente me sinto tão bem que não estou infeliz com meu estado atual. É divertido pensar com um propósito em mente e ainda mais divertido ver os resultados desses pensamentos escolhidos deliberadamente. Meu corpo responde muito bem aos meus pensamentos. Gosto de saber disso. Não há forma certa ou errada de contar a tua história melhorada. Pode ser sobre o teu passado, presente ou futuro. O único critério importante é que esteja ciente da tua intenção de contar uma versão da tua história melhorada e que te faça sentir bem. Contar muitas histórias curtas durante o dia que te façam sentir bem mudará o teu ponto de atração. Apenas lembra-te de que a história que tu contas é a base da tua vida. Conta-a como desejas que seja. Eu e a riqueza. Auto-hipnose, meditações guiadas. Reprograme sua mente subconsciente com as 5 meditações de auto-hipnose Eu e a Riqueza. Áudios que eu fiz especialmente para mim e resolvi compartilhar com vocês. Durante 21 dias no mínimo, ouvimos essas meditações guiadas que foram elaboradas para nossa mente subconsciente. Ouvimos de preferência à noite, com fones de ouvido, onde deixamos as meditações serem gravadas em nossa mente, pois mesmo dormindo, nossa mente subconsciente continua ativa, gravando o que lhe está sendo oferecido, pois a mente consciente saiu de cena. O subconsciente entende perfeitamente todo o plano realizado, e isso é o que importa, reprogramar nossa mente subconsciente para a aceitação do melhor, das riquezas que cada um de nós temos por direito divino. Por mais que muitos possam realizar afirmações, existem lixos emocionais que devem ser reprogramados. Nessas meditações de auto-hipnose, eu dou os comandos e a mente subconsciente simplesmente aceita. Saiba mais sobre as meditações de auto-hipnose Eu e a Riqueza no link que está na descrição desse vídeo.